Tudo bem, pessoal? Luciano Birajara Nassar, professor de História e Filosofia e escritor. Viva o futebol brasileiro! Na final da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa, nós temos 9 brasileiros no elenco, tanto do Real Madrid como do Liverpool. Isso é uma vitória incontestável do futebol brasileiro. E eu quero que você reflita sobre isso. Pense sobre isso. No Liverpool, você tem o Alisson, que para mim é o melhor goleiro do mundo. Você tem o Fabinho, que é um volante versátil, que está em todos os lugares do campo. Você tem o Thiago, que é filho do Mazinho. Mazinho, que jogou no Vasco da Gama, jogou no Palmeiras. Foi campeão do mundo em 1994, na Copa dos Estados Unidos. Mas ele é nascido na Paraíba. Ele é do município de Santa Cruz, próximo a João Pessoa. E o filho dele, o Thiago, é naturalizado espanhol. Mas o sonho dele era jogar na seleção brasileira. E o Thiago tem a ginga, a arte, o talento, a alma, o coração e o sentimento de brasileiro. E no ataque, o Firmino, um goleador comprovado. No Real Madrid, você tem o Militão, que se firma a cada dia. Casimiro, que já é uma lenda no Real Madrid. Marcelo, um símbolo da história do Real Madrid. Rodrigo, que fez 2 golaços hoje, parabéns, Rodrigo, que orgulho, entrou e decidiu, colocou o time na final da Copa dos Campeões contra o Liverpool. E o Vinícius Júnior, que é veloz, que é perigosíssimo, que é inteligente, que dribla, tem ginga, adora dar um drible por baixo das pernas e a cada dia se aperfeiçoa na conclusão. Está treinando bastante a conclusão e está melhorando. Enfim, isso é uma vitória absoluta do futebol brasileiro. No Manchester City, você tem o Ederson, um excelente goleiro também da seleção brasileira, o Fernandinho, que jogou 2 Copas do Mundo pelo Brasil, e o Gabriel Jesus, que jogou a última Copa pelo Brasil e tem crescido muito nos últimos jogos, e é um ótimo centroavante. Enfim, você tem jogadores brasileiros nas 2 semis da Copa dos Campeões. E na final é a bandeira brasileira que vai tremular, sendo vitória do Liverpool ou a vitória do Real Madrid. Faça uma reflexão, faça uma digressão. O que isso significa para você? Que só critica, que só apedreja, que só menospreza o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro se posicionando no mundo. Não apenas com a seleção brasileira, que nós somos pentacampeões do mundo, mas na liga mais importante e mais midiática do mundo, que é a Liga Europeia. E a mais rica, com os maiores investimentos. Enfim, é o futebol brasileiro triunfando sobre o mundo. A seleção brasileira foi campeã do mundo em 2002 e vai tentar agora, em 2018, o hexacampeonato. E aí você vai perguntar para mim, poxa, mas é tanto tempo sem título? Mas essa estiagem já aconteceu. Em 1970, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, o Brasil esperou até 1994 para ser tetracampeão do mundo. E quando a Copa se iniciou, em 1930, no Uruguai, o Brasil só conquistou-a em 1958. E nesse período de falta de títulos mundiais, de estiagem, o Brasil revelou inúmeros craques, inúmeros jogadores superlativos com talento, com gabarito, com assinatura e com muita vivacidade que encantaram o mundo. E agora eu pergunto para você, o que você tem a me dizer do futebol brasileiro? Você vai continuar criticando todos esses rapazes? Que são meninos de ouro, são garotos que não dependem de ninguém. Eles vão para lá, conquistam a Europa, se posicionam, vencem e levantam a bandeira do Brasil. Isso é a coisa mais bonita que você possa imaginar. Porque esses rapazes, eles simbolizam o Brasil de cabeça erguida, o Brasil soberano, e eles simbolizam a autonomia desse país. Eles não dependem de clube, eles têm a sua própria assinatura. Claro que não são como os craques de 70 e 60, que eram mágicos, inigualáveis, incomparáveis. Mas esses meninos atuais também são grandes, são ótimos jogadores, são excelentes seres humanos que lutam e brilham pelo Brasil. E todo investimento, todo o dinheiro que eles ganham lá fora, sabe o que eles fazem? Eles vão investir aqui no Brasil. Ou
na atualidade ou quando encerrarem a carreira. Então, você tem que pensar e repensar antes de criticá-los da forma mais bizonha, mais antipática e mais covarde que existe. Respeite esses meninos. Todos vieram de famílias pobres e deram a volta por cima. Eles ajudam a família, os primos, os avós, os tios, eles ajudam os amigos. São meninos muito bacanas. São jovens que têm esse sentimento de fraternidade, e o trabalho social que eles fazem é excepcional. Então é a vitória do futebol brasileiro. Se você não gosta do futebol brasileiro e ataca o nosso futebol, desculpa, mas você não gosta do povo brasileiro. Você trabalha contra o Brasil. Você é um apátrida, porque você não quer que os outros progridam. Você não quer que os outros cresçam. Você não quer que os outros melhorem de vida, tanto a vida profissional como a vida emotiva, como a vida sentimental. Você trabalha contra o desenvolvimento espiritual dos brasileiros. Parabéns, futebol brasileiro. Parabéns esses meninos de ouro. Rodrigo, você foi fantástico hoje. Entrou no final do jogo e em 1 minuto você resolveu a partida. Um golaço de antecipação, o primeiro, depois de um passe inteligente do Benzema, e o segundo, uma cabeçada perfeita, uma antecipação de craque consumado que você é. Você já é um craque consumado com esses 2 gols. Você hoje assinou o seu atestado de craque. Esse é o caminho. Futebol brasileiro levantando a cabeça para a Europa. A seleção brasileira logo logo vai conquistar o futebol mundial novamente, venceremos a Copa do Mundo. Acredito que seja agora, em 2018. Mas enquanto isso, os brasileiros vencem no futebol mundial. E você tem humildade para reconhecer isso. Tenha capacidade intelectual para fazer uma pequena e breve análise desses craques brasileiros que brilham pela Europa há muitos e muitos anos. Há mais de 70 anos, o Brasil é o país que mais exporta jogadores para o mundo, em todas as divisões de todos os países e continentes. Os jogadores brasileiros estão presentes, levando a nossa cultura, o nosso caldo cultural, a nossa forma de se expressar, o nosso sentimento, a nossa dança, a nossa malícia, o nosso estilo, a nossa filosofia de pensar. Esses jogadores abrem as portas para o Brasil. Foi assim em 58, com o rei dos reis, Pelé, o maior de todos, e continua sendo com esses rapazes de hoje, abrindo sempre a porta, através do futebol, para a cultura brasileira. Então repensem isso, porque em todos os continentes você tem brasileiros jogando em todas as divisões, tanto primeira, segunda e terceira. São 4.000 brasileiros que saem todos os anos do Brasil, profissionais, para brilhar e para desenvolver seu futebol em inúmeros países pelo mundo. Essa é a maior vitória do futebol brasileiro. Porque se você pegar a história dos grandes da Europa, ou dos médios clubes da Europa, sempre tem brasileiros que marcaram a história desses clubes. Viva o Brasil, viva a pátria brasileira, viva esses meninos de ouro do Brasil que brilharam hoje. Porque Real Madrid, Manchester City e Liverpool, 3 grandes forças do futebol mundial, o elenco desses clubes está recheado de brasileiros. E nós temos que ter essa consciência do nível e do know-how que está o futebol brasileiro. Continuamos brilhando, continuamos mandando. Na final da Copa dos Campeões, brasileiros serão campeões e levantarão a bandeira do país. Tenho orgulho disso. Até a próxima, amigão.